Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Jackson, professor de História, e hoje a gente vai dar sequência às nossas aulas direcionadas ao Enem e também a outros vestibulares, tudo bem? E o nosso tema de hoje é basicamente o Segundo Reinado. Então vejam bem, a gente vem de uma sequência trabalhando o Brasil, né, bem compassadamente, para que nós possamos entender o processo histórico do Brasil, da formação do Brasil, inclusive da cultura brasileira, tá ok? Então hoje nós vamos trabalhar basicamente o Segundo Reinado e é um tema muito importante porque são decisões que serão tomadas no Segundo Reinado, uma nova, digamos assim, uma nova economia que vem surgindo aí, porque o café já estava sendo cultivado, mas agora nós temos o cultivo do café um pouco mais, bem mais ampliado, investido, né? Sem falar na questão que é no Segundo Reinado que nós temos a abolição da escravatura e outras decisões, tudo bem? Então vamos estar transmitindo para vocês aí a nossa aula de hoje. Bom, só para nós verificarmos, né, a nossa aula ela está basicamente no Segundo Reinado, como eu disse a vocês, tá? Deu um probleminha aqui na transmissão, mas acho que agora voltou. Vamos caminhar então. Então, só para a gente fazer uma retrospectiva, né? Nós temos o golpe da maioridade que vai acontecer ainda no período regencial, que foi uma escolha dos regentes quanto, né, esse golpe da maioridade. O Brasil estava passando por uma instabilidade muito grande, né, uma instabilidade muito grande, instabilidade política e financeira, e foi necessário, então, pelo menos foi o que os regentes acharam necessário, que ocorresse uma diminuição da maioridade somente para a pessoa do Pedro de Alcântara, que era Dom Pedro, que vai se tornar Dom Pedro II, tá? Então, ainda adolescente, basicamente aí aos 14 anos de idade, nós temos o golpe da maioridade acontecendo. Por que eles vão chamar de golpe da maioridade? Basicamente porque a legislação previa, né, a Constituição previa uma ideia de maioridade lá de 18 anos, né, 21 anos na questão mais voltada ao voto censitário, né, e a maioridade para o jovem imperador seria aos 14 anos, justamente por causa de todos esses conflitos internos, políticos e também financeiros que o Brasil estava passando, tá? Nós temos uma instabilidade ocorrendo nesse campo político, tá? Muitas disputas dos grupos dominantes, tá? Muitas revoltas acontecendo, tá? E quando nós temos o golpe da maioridade acontecendo, a ascensão de Dom Pedro II, agora Dom Pedro II, né? Adolescente ainda, vai criar uma expectativa de estabilidade, por exemplo, tá? Vai criar uma expectativa de estabilidade. E essa expectativa de estabilidade que vai combater as revoltas regionais, que vai dar um fôlego temporário, tá? Nas questões políticas também. A financeira ela vai caminhando, mas principalmente política, que a instabilidade política era muito grande por causa dessas disputas, beleza? Bom, dentro da política interna, nós temos até uma charge aí do jornal Mequetrefe sobre como que essa política interna era gerida pelo jovem imperador, tá? Bom, então nós temos, no que tange a questão dos partidos políticos, nós tínhamos dois partidos políticos aqui nesse Segundo Reinado, o partido mais conservador, tá? E o Partido Liberal. Nós já temos aqui um símbolo, ambos diferentes. Então eles eram diferentes, mas ao mesmo tempo tinham projetos políticos semelhantes, né? Que projetos políticos estes? Olha, grande parte dessa elite que compunha os dois partidos era uma elite cafeicultora. Isso a gente tem que deixar bem
em panos limpos, digamos assim, era uma elite cafeicultora. E qual era o objetivo dessa elite? Melhor produção, mais investimento, né? Então, se era necessário que ocorresse o golpe da maioridade para que ele pudesse alcançar a sua ascensão ao poder naquele momento, essas elites votaram a favor, tá? E aqueles que eram contra também votaram a favor com medo de algumas represálias assim que o jovem assumisse. Porque se ele, com 18 anos, ele assumiria. Faltavam somente 4 anos. 4 anos é rápido, né? Então vejam bem, projetos políticos semelhantes, projetos de poder, projetos de domínio, voltados sempre à produção cafeeira, principalmente, tá? Nós temos no Brasil o cacau, tá? Nós temos no Brasil alguns outros produtos sendo produzidos, mas aqui nós temos uma grande ascensão do café, a gente já vai ver, certo? Então, quando ele assume, nós temos em 1840 as chamadas as eleições do cacete. Por quê? São as eleições para a Câmara de Deputados, tá? E essas eleições, elas tiveram uma grande violência por parte principalmente do Partido Liberal em cima do Partido Conservador, sobre questão de violência, intimidação, e isso vai garantir a vitória, tá? O Dom Pedro, então, quando ele vê que ocorre todas essas questões dessas disputas de poder, ele vai anular as eleições, tá? E ele vai utilizar daquele poder que o pai deixou lá em 1824, o poder moderador, tá? Então esse poder moderador ainda vai permanecer no período no governo regencial. Por quê? Esse poder moderador é de 1824, tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte, tudo é sobre em nome da política. Porque, vejam bem, houve a abdicação de Dom Pedro I, certo? Quem ficou sob o controle eram os regentes, que houve uma bagunça que nós vimos lá no período regencial, beleza, né? Por que não mudaram essa Constituição? Eles eram regentes, poderiam ter mudado, né? Se eles ganhassem a maioria ali de políticos e militares que estivessem apoiando essa mudança. Entretanto, eles não mudaram. E o poder moderador continuou da mesma maneira. Então ele vai dissolver a Câmara e vai substituir o Ministério Liberal pelo Conservador. Que na verdade é o seguinte, o que a charge ela traz? A cada momento ele vai colocando o Conservador ou o Partido Liberal. Partido Conservador ou Partido Liberal. Então ele tenta manter um equilíbrio entre essas duas fontes de poder, entre esses dois partidos, tá? Para que ele não pudesse perder o próprio poder. Então, para garantir a sua estadia, né, o seu poder como imperador e controlar melhor essa instabilidade política, ele vai colocar em determinado momento os liberais, em determinado momento os conservadores, tá? Então ele tem a vitória dos liberais nas eleições do cacete, só que como os liberais conseguiram ganhar essas eleições, eles colocam então, ele dissolve, tá, essas eleições, ele anula essas eleições e coloca no poder o Partido Conservador, certo? E esses conservadores vão reduzir o poder dos liberais, o que vai gerar a eclosão da revolta em Minas Gerais, tá? E revoltas também em São Paulo sobre isso daí, tá? O governo vai mais uma vez contar com a presença do Barão de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva, que hoje é o patrono do Exército, para poder contornar esses conflitos, beleza? Bom, o segundo reinado ele é marcado por alguns conflitos então internos, como eu já disse a vocês, que serão contra muitas questões governamentais, muitas decisões de Dom Pedro II. Primeiro, o conflito que nós temos, Revolução Praieira, tá? A Revolução Praieira, que ela vai ter uma insatisfação, tá, liberal contra o domínio da administração sobre os conservadores, certo?
O descontentamento com a influência dos portugueses que ainda exerciam o comércio local, a reivindicação, né, sobre o fim do poder moderador, a liberdade de imprensa e o voto livre e universal, entre outros, e pessoas de diferentes classes sociais, desde latifundiários até camadas pobres, que levou a divergência de interesse e destaque sobre a abolição da escravatura. Tá? O governo ele vai reprimir esse movimento, vai encerrar essa onda de revoltas, porque a Revolução Praieira ela tinha um caráter separatista, ela tinha um caráter voltado lá que nós vamos falar sobre, que a gente fala sobre o iluminismo, sobre a questão das liberdades. Eles queriam acabar com esse conservadorismo e ter mais liberdade, né? Até pelo aumento de impostos, o limite que essas províncias tinham e que deviam obediência ao governo, né, na pessoa de Dom Pedro II. Então, a Revolução Praieira, tá, de 1848 até 1850, tá, ela vai ter um caráter mais liberal. Outro aspecto importante do governo do Segundo Reinado, nós temos o parlamentarismo às avessas, o que eu falei agora há pouco para vocês no slide anterior, tá? Porque em 47, com toda essa instabilidade política ainda, nós temos o Conselho de Ministros sendo criado. Olha, houve as eleições em 1840, né? Então o Partido Liberal ganhou, mas ele ganhou às custas de represálias. E o que Dom Pedro fez? Tirou o Partido Liberal, anulou as eleições e colocou o conservador. E eu falei, ele vai começar a conduzir o seguinte, em determinado momento, ele vai começar a dinamizar esses ministros, tá? Esse conselho de ministros. Uma hora Partido Liberal, outra hora Partido Conservador. Por quê? Quem seria, né? Basicamente, o primeiro-ministro, ele era representante de um desses partidos e ele seria um presidente, tá, do Conselho de Ministros que iria exercer o poder moderador e era escolhido por quem? Pelo imperador. Então por isso que ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai criar uma balança, vai tentar equilibrar essas ideias, ó. Mediar os conflitos entre os grupos políticos. Entre 853 e 857, Dom Pedro adotou a política de conciliação, revezando liberais e conservadores, o que eu acabei de falar para vocês, tá? Isso é chamado de parlamentarismo às avessas. Por quê? O parlamentarismo nada mais é a figura desse primeiro-ministro, desse conselho de ministros, né, moderado ali pelo primeiro-ministro, certo? E esse primeiro-ministro, ele que tomaria todas as decisões, o que não vai acontecer aqui, certo? E nós temos eleições para que essas pessoas cheguem ao poder. Aqui ele vai ditar as regras, tá ok? Bom, outro fator importante, economia. Nós temos o agravamento da crise açucareira, né? Não era de se esperar, já era de se esperar, basicamente, porque a Holanda já há muito tempo era uma grande concorrente do Brasil, assim que eles saíram, né? Isso lá no período colonial ainda. Aumentaram os investimentos na produção cafeeira. Então, ó, como eu falei, o café ele começa a ser plantado aos poucos lá no primeiro reinado, mas aqui que ele vai ter uma expansão, tá? A tentativa de dar relevância a outros produtos que na verdade terão relevância, tá? O cacau produzido na Bahia, a produção algodoeira, a extração da borracha na Amazônia para atender o mercado europeu, são produtos que vão ter um destaque, porque a gente vai ver lá no período republicano, na nossa próxima aula, que quando fala-se de café, em alguns momentos ele vai representar 63% da produção. Se 63% da produção, nós temos uma outra coisa sendo produzida, pequenos produtos, né? Mas vejam, a república vai ser bem diferente dos reinados, primeiro e segundo reinado, tudo bem? Bom, falando em café, nós temos aqui, né,
o que vai acontecer? Ele começa a ser produzido em meados lá do século XVIII. A ideia era para o consumo interno na região do Vale do Paraíba, tá? Que foi a pioneira da produção do café. Era baseado em latifúndios e o uso da mão de obra escravizada. Só que o café ele começa a ter um auge, principalmente a partir de 1850, quando ele vai mais para ali o oeste paulista, tá? Porque é um clima mais adequado para o desenvolvimento da produção, certo? Os produtores passam a receber diversos incentivos do governo, linhas de crédito, melhoramento dos portos, concessão de título de nobreza, e aí que chega a ideia dos barões do café. E a gente tem que se atentar que quando nós falamos em barões do café, pela sua grande produção, são latifúndios, são grandes propriedades que estão se formando, né? E a base de várias questões. A política de terras lá, né, que ocorre, de divisão das terras, certo? Outras ideias, até a tomada mesmo de pequenas propriedades, a gente não pode deixar de comentar sobre isso, né? Mas esses barões do café, eles terão, nesse momento aqui, uma responsabilidade também, além da produção do café, de garantir as colônias, de garantir os territórios, certo? E esses barões do café, eles terão uma nova forma, como se fosse um governo paralelo, não, mas um militarismo paralelo, porque eles terão seus próprios guardas, os famosos barões do café, justamente para garantir a posse em suas terras, para garantir também, tá, o controle nas vilas, porque o Brasil aos poucos está se expandindo para o interior, certo? Principalmente nesse período do café aqui, tá? E é necessário um controle mais policial, a questão de furtos, né, e outras coisas mais. E esses barões ficarão responsáveis pelas regiões em que eles controlam, tá bom? Só para vocês entenderem. Então eles passam a ter títulos de nobreza, sem falar que lá no primeiro reinado, na Constituição de 1824, Dom Pedro I ele vai colocar que o título, tá? Os títulos de nobreza podem ser dados a qualquer momento pelo imperador, independente das classes políticas aceitarem ou não. Tudo bem? Então vamos lá. Os primeiros avanços para a industrialização. Então nós vimos que o café ele foi muito importante, né? Poderemos fazer uma aula só sobre a produção do café, porque nós temos várias questões do café. Mas aqui é sobre o segundo reinado. Então, o que é que vai movimentar a economia nesse segundo reinado, principalmente? O café. Só que nós temos a industrialização brasileira aos poucos querendo dar os seus primeiros passos, né? Nós temos ali Eusébio de Queiroz, a partir de 1850, certo? Com o fim do tráfico negreiro, o tráfico de escravizados. E esse capital que seria gasto para a compra de escravizados, ele vai ser utilizado em outros setores da economia, certo? E vai surgir ainda uma nova política de arrecadação de tributos alfandegários, a tarifa de Alves Branco. Essa tarifa, basicamente, vai ser criada, tá? Vai ser criada basicamente para garantir que os brasileiros possam comprar produtos produzidos no Brasil, tá? Bom, tributos alfandegários. Então, tudo que vinha de fora, ele vai se tornar bem mais caro. Essa é a ideia, por causa dessa tarifa aí, tarifa de Alves Branco.
E isso vai dar o quê? Condições favoráveis para o início do processo de industrialização. Condições favoráveis para dar início ao processo de industrialização. E aí nós temos um destaque ao Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, que vai, com o apoio do governo, atrair os banqueiros, empresários ingleses, fundando bancos e indústrias. Tá? Ele tem uma grande história por trás, tá? Da pessoa como um dos primeiros empresários no Brasil, certo? Lógico, nós tínhamos vários empresários, mas aquele que vai ter um destaque maior vai ser ele, pela forma como ele vai conduzir esse processo de industrialização, tá? A responsabilidade dele vai ficar, então, a construção da primeira ferrovia brasileira, em 1854, de Rio de Janeiro até Petrópolis, a estrada Dom Pedro II, conhecida como Estrada de Ferro Central do Brasil e Estrada de Ferro Jundiaí e Santos, ligação telegráfica de Brasil e Europa por um cabo submarino, tá? O Banco Mauá, ele vai criar um banco, Companhia de Navegação a Vapor, Companhia de Gás e Iluminação Pública do Rio de Janeiro, fundição e estaleiro de Ponta de Areia em Praia Grande, Niterói, entre outros investimentos. Então veja bem, só o Barão de Mauá vai dar um start na industrialização a partir dessas criações, entre outras aí, tá? Só que esses avanços eles vão durar pouco tempo, porque quando nós temos, tá? Quando nós temos um dinheiro do governo voltado à industrialização, quer dizer que alguém ficou sem receber. E quem vai ficar sem receber? A elite latifundiária. Aqui nós temos não uma parada, tá? Mas nós temos uma diminuição sobre a elite latifundiária, diminuição de investimento no café, tá? E aí nós temos uma grande oposição da elite latifundiária que fica insatisfeita com a defesa das ideias abolicionistas pelos empresários. O que acontece? O Barão de Mauá, ele teve uma grande experiência com ingleses sobre a questão industrializada e ele vai defender também, tá? Vai defender também as causas abolicionistas, justamente porque ele vai dizer, olha, é necessário que essas pessoas trabalhem, porque elas trabalhando, né? Elas trabalhando terão dinheiro, receberão um salário, né? Receberão dinheiro e gastarão comprando algo, porque a economia ela gira dessa forma. Eu trabalho, eu ganho, eu gasto. Eu trabalho, ganho e gasto, e assim sucessivamente, né? Só que a elite latifundiária, totalmente escravista, vivia da mão de obra escravista. E para eles, né, na visão deles, era um prejuízo perder escravizados, certo? Até porque o governo de Dom Pedro II, ele não tem uma política voltada nem para os escravizados se forem aforreados, o que é que farão dessas pessoas, o que elas farão daqui para frente, e nem uma política de ajuda à elite latifundiária, aos grandes proprietários, os grandes barões do café, né? Que futuramente vão começar a reivindicar uma indenização, vão pedir uma forma de importação de mão de obra, aí que nós temos mão de obra europeia vindo para o Brasil para trabalhar nas fazendas, e que quando chegam lá, quando eles chegam nas fazendas, vê a precariedade que eles passam a ser tratados, vão ser tratados como escravos também, eles desistem e vão embora. O cara quer saber, sai lá da Europa trabalhar na mesma forma de um escravizado no Brasil, não quer, né? Então eles vêm para os grandes centros também, aumentando ainda mais a população carente, porque não tem saída, né? Grande parte aí vai também aumentar a população carente no Brasil, certo? Mas isso daí é tema para a gente estudar em outro momento, tá? Mais à frente, porque aqui a ideia é ver as políticas e a economia do segundo reinado. Então, o imperador vai deixar de apoiá-lo,
tá? Depois das críticas feitas pelo Visconde à participação do país na Guerra do Paraguai, certo? Porque nós temos a Guerra do Paraguai vai acontecer e o imperador para de investir na questão da industrialização e tem o seu foco para a guerra. E aí, como que fica? Sendo que uma economia arrasada como era o Brasil ainda vai se envolver em um conflito, certo? E então ele começa a ter severas críticas. O imperador nunca gostou de críticas, tanto Dom Pedro I como Dom Pedro II, e ele corta a verba também do Barão de Mauá, tá? Na verdade é o seguinte, como ele é o empresário mais importante, pela crítica dele, a industrialização perde essas verbas, perde investimento, e aí os pequenos empresários que vão surgindo no decorrer aqui desse processo de industrialização já vão falindo logo de vez, tá? Então, ó, boicotes, sabotagens, tá? Que vão enfraquecer a atuação do empresário, ele vai falir, tá? E a industrialização brasileira até o final do Império foi tímida, restrita aos poucos lugares da região sudeste. Então ela vai ser bem restrita mesmo, a chegar ao ponto em que grande parte dessa industrialização vai ser para o café, tá? Somente, tá bom? Principalmente aqui no Sudeste Paulista, tá? Bom, outra questão dentro da política brasileira, mas agora a política voltada à política externa, tá? Nós temos a questão primeiramente acontecendo aqui, tá? O que vai ser? Bom, um navio inglês, nós tínhamos um comércio muito grande, tá? Nós tínhamos um comércio muito grande com a Inglaterra, negócios na verdade, não um comércio grande, negócios com a Inglaterra, né? Dependíamos ali da Inglaterra e tal, beleza. Sempre houve uma ideia de mediar a influência inglesa sobre as questões do Brasil, tá? Sem gerar prejuízos, tá? A ideia do imperador era que a América do Sul reconhecesse a importância do Brasil pelo seu tamanho, certo? Pelo seu tamanho e também por tudo aquilo que o Brasil poderia produzir, tá? A grande oportunidade, uma terra de grande oportunidade de produção, certo? Mas para isso também ele queria garantir a navegação nos rios da Bacia da Platina, beleza? Então a primeira questão que nós temos, como eu já falei, é a questão Christie. O que vai acontecer com a questão Christie? Em 1861 nós temos um navio inglês que vai naufragar no litoral brasileiro, na região do Rio Grande do Sul, e a sua carga foi roubada, estava afundando, os caras foram lá e saquearam toda a carga. Os ingleses vão querer cobrar que o governo indenizasse, pagasse indenização, retratação, pedir desculpa, coisa e tal, para a Inglaterra. Só que o imperador isso não vai ser do agrado do imperador e ele também vai fazer pouco caso disso daí. Depois, no ano seguinte, tá? 3 marinheiros estavam bêbados, fazendo arruaça, quebrando tudo, tá? E 3 marinheiros britânicos, né? Então, serão presos. O William Christie, ele era um representante da Inglaterra. Ele vai exigir que a punição dos oficiais brasileiros pela prisão dos marinheiros britânicos, tá? E mais um pedido de desculpa formal por parte do imperador. Dom Pedro, então, mais uma vez não vai aceitar, tá? E vai romper as relações aí com a Inglaterra. Na verdade, ele não vai aceitar, não vai pedir desculpa e vai fazer pouco caso disso daí. Certo? E aí nós temos um rompimento entre 61 e 65 de negócios com a Inglaterra, tá? De negócios com a Inglaterra. Lá em 1865 retorna essas questões, esses negócios, o comércio, tá? Mas é o momento aí.
E o que que acontece? A gente perde bastante, né? Porque nós tínhamos um pequeno comércio com a Inglaterra, ganhava um dinheirinho até bom e tal, e nesse momento é trancado. A Inglaterra sempre teve a sua hegemonia, né? Sobre essas nações nesse período aqui, certo? A questão da platina vai ser voltada, então, às intervenções militares brasileiras no Uruguai e na Argentina, para garantir a continuidade da livre navegação nos rios da região, certo? Então, primeiro momento, a ideia dos rios navegáveis, Rio Paraguai, tá? E assim sucessivamente. O Uruguai passava por várias questões internas e o Brasil, de alguma forma, ele vai intervir na pessoa de Dom Pedro II, vai intervir nisso daí, certo? A Argentina também estava passando por questões internas, o Brasil também vai ajudar a intervir, sem falar que no passado nós temos uma questão territorial entre Brasil e Argentina que foi tranquilizada, tá? Mas tudo isso daí ele gera o quê? Problemas externos, de política externa, né? Desagrada todas as nações, os países envolvidos. Beleza? E aí nós temos a Guerra do Paraguai. Então o Paraguai vai ser a primeira, tem um histórico muito grande, porque é a primeira nação da região que vai se tornar independente, tá? Vai ser tem uma política isolacionista, principalmente porque o Brasil e a Argentina pressionavam os paraguaios, porque os paraguaios queriam de toda forma sair aqui para o Oceano Atlântico, porque eles não tinham saída, não tinham como eles sair se não tivesse que pedir uma permissão, e eles às vezes não queriam mais essa ideia de uma permissão, tá? O Paraguai, se nós formos olhar nesse momento aqui, antes da guerra, talvez era o país mais industrializado, mais preparado da América do Sul. Tinha toda uma gama de estrutura, linhas férreas, tudo, uma industrialização crescente, tá? Só que nós temos a guerra que vai assolar, né, a Guerra do Paraguai, principalmente quando nós temos a prisão de um navio brasileiro sobre o Rio Paraguai, tá? E surge um cara, então, que era o presidente Francisco Solano Lopes, tá? Que vai começar a endurecer a política externa paraguaia, tá? Vai mudar muito da política externa, principalmente na região da Platina, sobre os rios, tá? Os rios navegáveis entre os países, principalmente o Rio Paraguai, tá ok? A ideia era expandir as fronteiras e garantir a livre navegação na Bacia do Prata. Essa era a ideia. Então o que nós temos? A guerra acontecendo, tá? Então, como eu falei, o navio brasileiro Marquinhos de Olinda foi sequestrado, tá? Foi aprisionado, na verdade. Ele estava navegando na região do Rio Paraguai, viajando para Mato Grosso, e foi preso, tá? Nós temos a formação da Tríplice Aliança Brasil, Argentina e Uruguai, que vai enfrentar o Paraguai em batalhas. Uma das principais batalhas, nós temos a Batalha do Riachuelo, certo? Os três países estavam quase que perdendo para o Paraguai, por questões até talvez de comando, né? Não estavam tendo bons comandos, boas estratégias, não sei. E os paraguaios conheciam muito bem o terreno, tá? Também tem essa questão. O Brasil então vai assumir o protagonismo dessa aliança militar, certo? O Duque de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, assume o exército brasileiro e faz uma reestruturação desse exército brasileiro. E agora ele traz algumas estratégias, né? Primeiro, eles criam a ideia do Programa Voluntários da Pátria, que vai ser chancelada pelo imperador, tá? Em alguns contextos históricos vão dizer que o imperador seria o 01, tá? Para dar como exemplo sobre voluntários,
tá? E aí nós temos pessoas que serão recrutadas de forma compulsória, por exemplo, escravizados, certo? E indígenas também. E esse vai ser o diferencial. Por quê? São pessoas, principalmente população indígena, que conhecia a região, traçam novas estratégias, ajudam o Duque de Caxias ali, os seus comandados a traçar estratégias para poder ganhar dos paraguaios, certo? E muitos escravizados, eles serão alistados involuntariamente no lugar do filho dos fazendeiros, certo? Só que a guerra se encerra e, como indenização, muitos serão alforriados, tá? Muitos serão alforriados como indenização, beleza? Outros vão receber uma quantia, e é uma questão mais de cada fazendeiro, certo? Mas o Dom Pedro II também, alguns pontos históricos, relatos históricos, vão nos trazer que ele alforriou bastante voluntários, tá? Então, a guerra só vai encerrar definitivamente com a morte de Solano Lopes. O que vai acontecer? Tem que ter uma outra aula só para tratar da Guerra do Paraguai. Por quê? A Guerra do Paraguai, ela vai chegar um momento, somente no momento que o Duque de Caxias ele assume, reestrutura esse exército, e eles vão com carga total, começa a vencer dos paraguaios. E tem uma questão muito complexa, sobre os paraguaios, que quando eles chegam em determinada região, não existiam mais homens. O exército paraguaio foi dizimado, eram crianças, Então tem um problema aí. Então teríamos que ter uma aula só da Guerra do Paraguai, que é bem grande, certo? São fatos, são muitos acontecimentos durante esse percurso dessa guerra, tá? Então, o Duque de Caxias, ele vê que o Brasil ganhou a guerra, ele volta, acabou a guerra e tal, só que não mataram Solano Lopes, e a ideia era a prisão de Solano Lopes. Então o Duque de Caxias se nega, sai do exército, não quer ir mais, porque ele achou uma violência muito grande que aconteceu, e o genro, então, de Dom Pedro II, o Conde Deu, tá? Ele assume o exército e vai atrás do Solano Lopes, e eles conseguem achar o Solano Lopes. Um soldado de longe acerta uma lança e mata o Solano Lopes, que na verdade era para ser preso, tá? Mas isso daí é melhor a gente parar por aqui. Mas são eventos da política externa durante o segundo reinado. É isso que vocês têm que saber neste momento, tá bom? Tá. Outro processo que nós temos, outro evento que vai marcar muito, é o processo abolicionista. Bom, nós temos desde o início do século XIX a Inglaterra batendo em cima para acabar com a escravidão, justamente porque deveria salariar as pessoas para aumentar o consumo dos produtos, Razões humanitárias, princípio das liberdades individuais e razões econômicas, certo? E razões econômicas, principalmente razões econômicas. Tá? Principalmente razões econômicas, que eu acabei de falar para vocês, tudo bem? O Brasil, nós temos desde 1810 o compromisso de acabar com o processo, com a ideia do escravismo, tá? Então, em 1831, período regencial, vai ter a primeira lei antitráfico, tá? Que é a Lei Feijó, criado por Diogo Antônio Feijó, um dos regentes, tá? Chamada de Lei para Inglês Ver, ou seja, não foi aplicada, tá? Não foi aplicada. Ocorreu essa lei para acabar com o tráfico negreiro, mas ela não foi aplicada, somente para que os ingleses pudessem ver, que os ingleses começam a ameaçar: olha, Brasil, se você não acabar com isso aí, a gente vai ter que cortar a relação comercial, tá bom? Então é nesse sentido, beleza. Depois nós temos a Lei Bill Arden, que autorizava os navios da Marinha Britânica a aprisionar qualquer navio que transportasse escravizados, Então, pressões inglesas basicamente vão fazer que a Lei Eusébio de Queiroz seja promulgada em 1850,
que extinguir definitivamente o tráfico de escravizados no Brasil. Daqui para frente não pode ter tráfico. O que pode fazer ainda é o comércio interno de escravos, tá? O resultado foi o aumento do preço dos escravizados, intensificação do tráfico interno entre as áreas, tá? Não vamos aqui dizer que não houve um tráfico externo também, porque houve, muitos navios foram presos, uma confusão danada, beleza? Muitos navios foram afundados pela Inglaterra, tá? A mão de obra a mão de obra cafeicultora nesse momento está crescendo bastante e precisa ser atendida de alguma forma, tá? E aí nós temos a política de imigração europeia, tá? O movimento migratório com base nesse pressuposto de substituir a mão de obra escravizada, tá? Foi um pedido aí que os fazendeiros começaram a fazer, tá? Para Dom Pedro II, mas a gente não pode também deixar de comentar, deixar de falar que essas políticas de imigração também teve discursos raciais que fomentaram para que haja um racismo muito forte no Brasil nos dias atuais, tá? Leis, na verdade, discursos de branqueamento de uma população, tá? Que na verdade é um tema que a gente tem que ser discutido mais afinco, com mais cuidado, certo? Mas houve essa política de imigração e ela teve um objetivo de substituição da mão de obra escravizada, como eu falei para vocês nos slides anteriores, mas também essa política se baseava em discursos raciais, tá bom? Beleza. Lei de Terras de 1850, né? Comentei no slide lá atrás. Os grandes latifúndios começam a se solidificar a partir dessa lei de terras. Ou seja, todos que tivessem terras deveriam registrá-las. Quem não registrasse perderia essas terras, tá? As terras que não tivessem ocupação, basicamente pertenciam ao Império, tá? E só poderiam ser utilizados através de uma doação. O preço das terras, para que você pudesse documentar essas terras, registrar, era muito alto, o que vai fazer com que muitos, pequenos produtores, de certa maneira, vão ficando sem saída e abandonam essas terras, tá? Então, a oferta dessas terras vai ser para os grandes latifundiários, os barões do café que nós falamos agora há pouco, tá? E esses pequenos produtores, professor, serão forçados de alguma maneira a ser mão de obra barata, tá? Uma oferta de mão de obra barata. Não trabalharão como escravos, né? Estou falando de produtores, de pequenos produtores, mas a saída deles é trabalhar nessas fazendas de café em várias funções, tá? Nós temos o escravismo acontecendo e tem várias funções nas fazendas. O trabalho livre, né? O pedreiro e tal, e outros mais aí, tá bom? Tá. A campanha abolicionista ela começa a ter mais força, tá? Ter mais forças. Foi na verdade um dos grandes movimentos de mobilização de massas no Brasil para acabar com o escravismo, né? A propaganda ela começa entre o jornalista Luiz Gama, tá? E José do Patrocínio. São dois abolicionistas importantes e eles começam a dar ênfase nessas propagandas. A musicista Chiquinha Gonzaga também começa a trabalhar, a produzir coisas, né? Fazer produções voltadas à abolição da escravidão. O engenheiro André Rebouças, tá? A luta pela liberdade dos escravizados. O crescimento do movimento ele não vai agradar a elite escravista, certo? Nós temos uma pressão sobre o imperador para que acabasse com esses movimentos,
tá? Para que acabasse com esses movimentos, e uma tentativa pela elite escravista de uma negociação, ou seja, uma indenização pelos escravizados alforriados. Porque muitas leis passam a ser aprovadas para acabar aos poucos com a escravidão. Na verdade, muitos professores de história, muitos historiadores, né, eles não concordam muito com a narrativa que eu vou dizer agora, mas é defendido por um grupo de historiadores que a família imperial, tá, ela não era a favor da escravidão. Mas, professor, por que ela não acabou com a escravidão? Ora, por questões políticas. Por questões políticas. Até porque o processo abolicionista, quando ele é assinada a Lei Áurea, um ano e meio depois, nós temos a proclamação da República. E há relatos de ameaça desses fazendeiros, tá? De que se acabasse de uma hora para outra, como foi assinada a Lei Áurea, a monarquia perderia seu espaço. Porque a partir de 1870 no Brasil é fundado o Partido Republicano. As ideias republicanas começam a fundamentar muitos fazendeiros, principalmente fazendeiros que já estavam sem o processo de escravidão em suas fazendas. Eu quero que vocês entendam o seguinte: os fazendeiros eram escravocratas, mas haviam fazendeiros que já estavam abolindo, aliás, que já estavam forreando seus escravizados, já tinham forreado, que não dependiam mais de uma mão de obra escravizada, tá? Não dependiam. Beleza. Então nós temos a Lei do Ventre Livre, 1871, né? Filhos de mulheres escravizadas nasciam, entre aspas, livres, né? Entre aspas, nasciam livres, porque geralmente eles permaneciam até os 21 anos de idade na fazenda, tá bom? A Lei Saraiva-Cotegipe, conhecida também como a Lei do Sexagenário, que escravizados acima de 60 anos ganhavam a liberdade. Bom, né? Era muito difícil, mas tinham muitos que chegavam a 60 anos. Processo de trabalho do jeito que era, né? A pessoa chegava a 60 anos, infelizmente ela estava bem debilitada para o trabalho já também, né? Imagina quanto tempo de trabalho forçado, sol, né, chicoteadas e tal, muito complicado isso daí. E aí nós temos a princesa Isabel, tá, que era regente no momento, estava à frente do governo. Dom Pedro não estava passando muito bem nesse período. E em 1888, então, tá, ela vai assinar a Lei Áurea sem o pagamento de indenização. Tá? O governo não vai promover nenhuma política para a inserção do mercado de trabalho assalariado, por questões também socialmente, tá? E aí nós temos uma disseminação do preconceito racial, a exclusão social dessas pessoas, a marginalização dessas pessoas a partir, né, do fim da escravidão. Já eram marginalizados, né? Aqui a ideia de marginalização não é a ideia de uma pessoa que comete crimes, mas uma marginalização, ou seja, sempre foram deixados de lado, né? Tratados como último caso, quando escravos, né? Quando escravizados, e também depois de livres, principalmente depois de livres, né? Principalmente depois de livres. Então, como eu falei para vocês, é assinada, antes da assinatura dessa Lei Áurea, em janeiro mais ou menos de 1888, houve uma reunião da princesa Isabel com os cafeicultores escravistas e eles ameaçaram, tá? Há relatos, há fatos históricos aí. Isso aí é defendido por alguns historiadores também, tá? A minha ideia aqui é trazer algumas visões, mas necessariamente que vocês compreendam que houve o processo abolicionista, houve uma grande campanha, essa campanha lutou acirradamente, né? E ela tentaram combater essa campanha, tentaram calar essas vozes, tá? Mas no fim, depois de muito tempo de campanha, conseguiram, tá, que fosse assinada a Lei Áurea. Diversos fatores vai fazer com que a princesa Isabel naquele momento assinasse a Lei Áurea.
tá? Diversos fatores, entre eles pressão inglesa, tá? Para que ocorresse a alforria dos que ainda estavam escravizados, beleza? Vamos lá. Bom, aqui nós temos, né, a imagem, a cerimônia que vai celebrar o fim da escravatura no Brasil em 88 por meio da Lei Áurea, né? Os grandes ícones que nós já falamos, Castro Alves, né? José Carlos do Patrocínio, Luiz Gama, tá? André Rebouças, são ícones da luta para a abolição da escravatura, beleza? Bom, a crise do Império então ela vai começar, como eu disse a vocês, a partir de 1870 nós temos uma intensificação, tá? Sobre a oposição do imperador, tá? Para a oposição do imperador, e nós temos também, tá? O surgimento do Partido Republicano, beleza? Surgimento do movimento republicano, tá? Então vejam bem, nós temos algumas questões que vão dar a crise do Império. Bom, questão religiosa, a igreja rompe com o imperador. Por quê? Nós temos a ideia do beneplácito, ele decidia quais decisões do Vaticano o Brasil iria seguir, tá? Nós temos em 1800 o clero, o padroado, que o clero era mantido pelo Estado, tá ok? E a partir de 1864, aliás, em 1864 o Papa Pio IX ele vai dar por meio da bula Sílabus, proibir as relações da igreja com maçons. Dom Pedro II, pelo beneplácito, não vai aceitar, tá? E principalmente o casamento entre maçons e católicos, tá? E ele vai continuar autorizando e vai obrigar a igreja a continuar esses casamentos. Os bispos, alguns bispos que desobedeceram a ordem, tá? Serão punidos, serão presos, e houve a separação da igreja. O movimento republicano, ele começa a surgir então, como eu disse a vocês, em 1870, tá? Lá no Rio de Janeiro, nós temos uma participação popular para a derrubada dessa monarquia, mas cuidado com essa participação popular, porque é a participação popular de quem entendia de política, o que não era a grande massa do Brasil, entendo isso daí, tá? Latifundiários que vão defender a implantação da república, para quê? Porque esses latifundiários queriam mais liberdade do comércio do café, principalmente, tá? Eles queriam aumentar a sua participação dentro da política de forma mais efetiva, e defendia o federalismo, né? Ou seja, que ocorresse uma autonomia das províncias, tá? Bom, então eu falei sobre o movimento republicano, a questão abolicionista, como eu falei para vocês, eu costumo dizer nas aulas que foi o fio de cabelo, tá? Foi o fio de cabelo, foi isso que aconteceu, ocorreu a abolição, tá? Sem indenização dos senhores escravizados, e eles foram a favor do partido do movimento republicano, beleza? Bom, a guerra do Paraguai deu uma ascensão para os militares do exército, né? Deu um prestígio, mas o próprio imperador não dava o prestígio que era necessário, certo? Questões salariais, promoção de patentes, tá? Nós temos a entrada do pensamento positivista de Augusto Conte dentro das camadas do exército, principalmente na Escola Superior de Guerra, tá? E o Benjamin Constant, que era o professor da escola militar, que era positivista, passa a influenciar ainda mais o exército nessas questões. Então, como o imperador não dava muito prestígio, os militares também aos poucos vão rompendo com o imperador,
tá? Vão rompendo com o imperador, beleza? Bom, no início de 89, de 1889, para tentar diminuir essas tensões que estavam crescentes, essas tensões políticas aí, tá? Ele vai nomear para o ministério um gabinete liderado por Afonso Celso Assis Figueiredo, Visconde de Ouro Preto, tá? Que vai tentar aí uma reforma política para tentar barrar o avanço do movimento republicano. Só que as propostas não foram aceitas pelo legislativo, ou seja, o poder legislativo já estava a favor do movimento republicano, né? Até porque nós tínhamos uma ideia do que? O poder moderador, né? Poder moderador. Bom, o fim da monarquia então vai resultar na articulação dos líderes republicanos, influenciado pela ideia positivista também, né? E Rui Barbosa, Benjamin Constant e o Marechal Deodoro da Fonseca serão as principais lideranças para que ocorresse a proclamação da República, né? Então, na manhã de 15 de novembro de 89, Marechal Deodoro vai liderar uma tropa de militares, alguns vão dizer que são 600 ou 400 militares somente também, tá? Em direção à capital, sendo a capital, vão depor o Visconde de Ouro Preto, certo? Vão depor o Visconde de Ouro Preto e a notícia vai até o imperador, que estava em Petrópolis, no Rio de Janeiro, tá? Dom Pedro, então, ele vai aceitar a deposição e vai para o exílio à Europa, tá? Encerrando a monarquia brasileira. Mas, professor, só isso? Olha, basicamente, pessoal, é isso que vai acontecer. Ele não vai fazer nada, ele não vai fazer nada. Há também historiadores que vão defender o seguinte: eles sabiam, porque na verdade essa ideia da proclamação da República era para acontecer em 20 de novembro, mas ela foi adiada, tá? Aliás, ela foi adiantada, ela foi antecipada para 15 de novembro. E aí tem questões mais profundas, né? Por que o Marechal Deodoro fez isso, né? Há algumas defesas que na verdade o imperador iria promover ele, né? Que ele tinha até uma relação amigável com o imperador, mas aí por questões de ego mentiram, né? Para o Marechal Deodoro da Fonseca que havia uma carta de prisão a ele, direcionada a ele, para prender ele, por parte do imperador. Então, antes que essa carta ocorresse, chegasse a qualquer outro oficial que apoiasse o imperador, ele foi lá e derrubou a monarquia e declarou, então, né? Depois o Visconde de Ouro Preto e proclamou a República. Então, alguns vão dizer o seguinte: olha, a República ela começa já errada, que ela começa com uma fake news, que foi uma mentira contada por Marechal Deodoro da Fonseca. Beleza? E é bom que vocês saibam o seguinte, como eu disse, olha, quando camadas populares, gente, camadas populares depende, porque naquele momento grande parte da população brasileira não era política, não. Tá? Para eles, mudou, agora é república, mas e aí? O que vai mudar para essas pessoas? Tá? O que vai mudar? Então, vejam bem, as camadas populares que entendiam de política e que eram pouquíssimas, tá? Porque quem tinha estudo era quem tinha questão financeira, beleza? Então, nós temos algumas questões para praticar, né? Eu vou trazer essa questão aqui só para que vocês possam entender um pouco melhor como que pode cair. Os caixeiros do comércio, a retalho do Rio de Janeiro, estiveram entre as primeiras categorias de trabalhadores a se organizarem em associações e exigir a intervenção de poderes públicos na mediação às suas lutas por direitos. Na década de 1880, os caixeiros participaram da arena política e ganharam as ruas com vários outros, como republicanos e os abolicionistas, né?
um texto aí da titularidade aí, Todas as Liberdades São Irmãs, né? Da revista Estudos Históricos. Então, olha só, a atuação dos trabalhadores mencionados no texto representou na capital do Império um momento de que, basicamente, contestação aos princípios monárquicos, tá? Então vejam bem, essas questões sobre a proclamação da República, né, camadas populares, vamos colocar o seguinte: são trabalhadores que têm acesso aos sindicatos, né, mais dos grandes centros, que começam a saber dessa questão da República, beleza? Porque os demais não sabem, tá? Então, pessoal, finalizamos a nossa aula. Espero que tenham aprendido, que eu tenha contribuído para o conhecimento de vocês. Qualquer dúvida, estamos aqui à disposição, tá? Vamos conversando por aí. Antes de sair, eu peço a vocês que, se realmente gostaram, deixem um gostei, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal e compartilhem para que possamos ajudar ainda mais pessoas ao conhecimento, tá joia? Muito obrigado e fiquem em paz.